queria dar uma boa noite para todo mundo. Eu me chamo Tiago, ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E hoje, assim, tema interessante, né? Porque dados aí da Sociedade Brasileira de Nefrologia estimam que, em média, 850 milhões de pessoas do mundo são portadoras de doença renal crônica, né? Só no Brasil, são 10 milhões de pessoas vivendo com esse agravo. Né? Então, diante de números tão astronômicos assim, a gente queria saber, né, por que esse número é tão grande? Qual é o papel da enfermagem e nefrologia nesse cenário? O que faz o enfermeiro nefrologista? Será que a enfermagem e nefrologia é um bom tema para o seu TCC, que está em dúvida de qual caminho seguir nessa jornada? E como está o mercado de trabalho para você que quer ingressar na área da enfermagem e nefrologia? Então, para responder essas e outras perguntas, está o meu aqui parceiro, enfermeiro Luciano Reginato. Luciano, obrigado pelo aceite do convite aí. E vamos bater esse papo aí que vai ser muito legal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho do assunto. Primeiramente aí, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigado aí ao professor Tiago por esse convite, né? Um tema aí que gosto bastante de estar falando sobre ele. E a gente vai conversar um pouquinho aí então sobre ele. Jóia. Então, assim, cara, lógico que toda a live está muito legal, a gente preparou uma coisa interessante, mas eu gosto muito quando fala assim, qual é a sua jornada, né? O que te levou a seguir o caminho da nefrologia? Conta um pouquinho para a gente aí, Luciano, como é que foi essa sua trajetória até chegar à enfermagem em nefrologia? Vamos lá, contar um pouquinho a história. Os alunos aí que estão assistindo a live, eles já me conhecem um pouquinho, eles sabem que eu nunca quis ser enfermeiro, né? Eu caí na enfermagem meio de paraquedas e acabei me apaixonando assim, pela enfermagem. Hoje sou enfermeiro de verdade, com um E maiúsculo, defendo a enfermagem, amo a enfermagem. É uma profissão essencial aí no mercado de trabalho, né? E caí na enfermagem por acaso. E quando terminei minha faculdade, o único lugar que eu sempre falava que eu não iria trabalhar era na nefrologia, que eu não gostava de hemodiálise. Eu achava um local muito insalubre, um local que tinha um cheiro muito forte por conta do ácido peracético, que é utilizado aí na esterilização, né, dos capilares. Não gostava de ver o sofrimento das pessoas em diálise. E quando eu cheguei aqui no Espírito Santo há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, né, fez agora em fevereiro, acabei caindo na nefrologia do Hospital Evangélico e uma semana que eu estava lá, minha visão totalmente mudou a respeito da nefrologia, me apaixonei por nefrologia e é uma área hoje que eu, assim, gosto demais de falar dela, gosto de estar envolvido no processo de nefrologia e é um local onde o enfermeiro tem uma autonomia muito grande, onde ele consegue executar um bom trabalho aí. Então, assim, resumindo, eu caí na enfermagem de paraquedas e na nefrologia também de paraquedas. E hoje é uma área que gosto, né? Por isso que eu sempre falo, que às vezes as pessoas falam, não quero trabalhar naquele setor específico, porque às vezes ele tem uma experiência que não é uma experiência tão bacana, mas com o tempo, a partir do momento que a gente começa a conhecer de fato aquele ambiente de trabalho, aquele setor que a gente pode estar inserido, a gente pode muitas vezes mudar a nossa percepção aí a respeito daquele local que a gente está trabalhando. Sensacional. Tem uma galera pedindo para participar da live. Vamos fazer assim. O pessoal que está querendo participar, manda pergunta que a gente responde aqui. E acho que assim o fluxo fica melhor, porque senão a gente acaba atropelando aí, tá? Galera, o negócio é o seguinte. Falei que são em torno de 850 milhões de pessoas no mundo, né, portadores de doença renal crônica, e só 10 milhões no Brasil, né? Então, por que esses números tão grandes, Luciano? O que acontece que a doença renal crônica tem esses números tão alarmantes aí? Vamos lá. Então, a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa, né? Ela não dá sinais de que a pessoa apresente a doença, né? Diferente de uma infecção, que a pessoa tem uma infecção, ela vai ter os sinais clínicos da infecção, a pessoa vai sentir mal-estar, vai sentir febre, né? Vai apresentar alguns sinais que levam esse indivíduo a procurar um atendimento médico, né? Um cuidado aí com aquela situação.
A doença crônica, ela tem uma evolução lenta, né, e progressiva. Então, as pessoas começam um estágio de insuficiência renal, né, a insuficiência renal crônica ela é classificada em 5 estágios, que vai do estágio 1 até o estágio 5, sendo o estágio 5, que é a doença terminal, onde a pessoa necessita de uma terapia dialítica, de um tratamento, mas até o paciente chegar na quarta, na quinta estágio da doença, ela é silenciosa. Então, se a pessoa não procura um atendimento, não faz exames, não se monitora a saúde aí, ele vai acabar não descobrindo que ele tem uma evolução para uma doença crônica. E o que leva hoje a uma doença crônica? A gente tem algumas doenças, como por exemplo, diabetes e hipertensão, que são as campeãs em nefropatias, né, em levar lesão nos néfrons, né, que são a parte normofuncional do rim, as duas principais doenças de base. Juntos, elas somam mais ou menos em torno de 65% das pessoas que estão em terapia dialítica hoje, 65% vieram de portadores de doenças como hipertensão ou diabetes. Então, diabetes não controlada e hipertensão não controlada são os grandes vilões aí que vai estar evoluindo para uma doença renal mais acentuada, que chegar até ao estágio 5, que vai ser o dependente aí de uma terapia renal substitutiva. Entendi. Então, na verdade, a doença renal crônica é uma decorrência dessas doenças crônicas, né? Como hipertensão e diabetes. Isso, a grande maioria são decorrentes aí as complicações, principalmente da hipertensão, quanto da diabetes. Em torno de 65% dos pacientes dialíticos hoje evoluíram de uma hipertensão ou de uma diabetes. É claro que existem outros fatores genéticos, existem os rins policísticos que podem evoluir também, existem outras patologias que pode estar levando, ou até mesmo um indivíduo que tenha nascido aí, né, com uma anormalidade congênita, né, uma má formação renal, que pode interferir nessa doença. Mas a grande vilã mesmo, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Joia. Eu só queria, antes da gente continuar, mandar um beijo para minha mãe, que está assistindo a live. Ela é técnica de enfermagem, trabalha com nefrologia e é apaixonada no que faz. Então, um grande beijo para minha mãe. Obrigado pela audiência aí, tá, mãe? Tamo junto. Eu vou contar uma historinha também. No meu último estágio da faculdade, eu fiz estágio na nefrologia do Santa Rita, cara. E foram 6 meses, eu não consegui montar uma máquina daquela. Achei muito difícil. Não é fácil, tá? Eu faço experiência própria. No último estágio foi nefrologia e eu realmente achei muito complicado, embora o trabalho seja desafiador, né? E nesse sentido de ser desafiador e difícil, qual é o trabalho? Você falou um pouquinho aí, resumidamente, no início, mas o que faz um enfermeiro, um nefrologista de fato, Luciano? Então, o enfermeiro nefrologista, ele tem uma autonomia bastante grande no seu ambiente de trabalho. Quando a gente fala em pacientes, né, dialíticos, a gente não tem só pacientes em hemodiálise, a gente tem pacientes que são... Porque são as modalidades de tratamento. A gente tem, para as pessoas entenderem qual que é a função do enfermeiro, né? Como existe 4 modalidades de tratamento, cada modalidade vai ser uma função do enfermeiro. Então, a gente tem a modalidade que é a conservadora, né, eu falei um pouquinho sobre os estágios de evolução da doença. Então, se a doença estiver nos estágios iniciais ainda, que conseguir fazer um diagnóstico, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de tratamento conservador. Como eu falei que a doença é uma doença que ela tem uma evolução, né, constante, ela vai declinando a função renal do paciente, a gente tem essa modalidade que é o quê? Frear o máximo possível a evolução desse paciente para que ele não precise de uma terapia renal substitutiva, né, uma diálise aí. Então, primeiro, a gente trabalha com essa parte aí de trabalhar com frear a evolução da doença, que a gente chama de tratamento conservador. A segunda parte, que é o mais conhecido, são as terapias renais substitutivas mesmo, que a gente tem a diálise peritoneal e a hemodiálise, que são modalidades diferentes de tratamento. A diálise peritoneal é aquela diálise que o paciente faz o tratamento em casa. Geralmente faz por uma cicladora, né, que é uma máquina, enquanto ele está dormindo, vai acontecendo o processo de hemodiálise, de filtração. É usado o peritônio do paciente, né, que é a membrana que reveste os nossos órgãos aí abdominal, que é utilizado como uma membrana semipermeável. Então, o paciente dormindo,
faz aí a terapia à noite. É uma prática que é feita todas as noites aí quando o paciente está dormindo. E temos a hemodiálise, que é aqueles que a gente mais conhece, que são o paciente vai na clínica e vai precisar de uma máquina onde vai fazer a função do rim, de filtrar o sangue, retirar as toxinas, excesso de líquido. E o último tratamento, que é o transplante renal, que é uma modalidade de tratamento. Que é sempre importante falar que a terapia de transplante renal é uma modalidade de tratamento, ela não é a cura da doença renal, certo? Então a gente tem aí uma outra modalidade que é o transplante. Então em cada uma delas é uma atuação diferente do enfermeiro. Na diálise aí, então, que vai trabalhar com tratamento conservador, a gente vai trabalhar numa equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogos, nefrologista, tentando frear a evolução dessa doença, dando uma qualidade de vida maior para o paciente. Já na diálise peritoneal, o enfermeiro é prescindível nesse tratamento, que ele vai ensinar o paciente a como fazer a diálise em casa, é tudo o enfermeiro que faz esse tratamento, o cuidado que ele tem que ter com o catéter, que é o chamado catéter Tenkopf, que é utilizado no abdômen do paciente, ele vai ensinar a manipular a máquina e como que ele vai realizar a terapia durante a noite, porque é uma terapia autônoma, o doente que vai realizar a terapia, é o enfermeiro que faz o treinamento. O enfermeiro ele faz o treinamento e ele acompanha esse treinamento. E acompanha se o paciente está fazendo corretamente essa terapia. Porque tem paciente que vai para casa e não realiza a terapia. Então a gente tem que acompanhar. E o quarto, que é a modalidade aí do transplante, que a gente vai acompanhar a preparação do doente para o transplante, vai no intraoperatório, até o paciente ficar internado no hospital, e quando ele tem alta também, por quê? Ele vai ter que continuar fazendo acompanhamento, tomando os medicamentos para que ele não tenha rejeição, né, desse transplante. Então a gente acaba trabalhando também com a educação. Então cada setor a gente trabalha de uma forma diferente aí. Na diálise, que é no salão, onde o paciente vai lá para realizar o tratamento, é onde a gente mais tem vagas de trabalho para enfermeiro hoje. Então, o enfermeiro lá, ele trabalha com a prescrição de enfermagem, que é os cuidados que ele vai estar realizando nesse doente. Ele realiza a sistematização da assistência de enfermagem, realiza a SAI, vê se o paciente está aderindo ao tratamento, se entre uma diálise e outra ele está tendo um ganho muito grande de peso para a gente ajustar. A gente trabalha o ajuste do peso seco do paciente, que tem que tirar um pouco mais de líquido, aumentar um pouco mais de líquido. O enfermeiro consegue fazer esses ajustes aí. E sempre lembrando que o enfermeiro, ele gerencia o setor, né, e coordena a equipe de enfermagem para estar realizando. Então, todos os procedimentos que são feitos, o enfermeiro tem que fazer seu gerenciamento e tem que fazer aí o acompanhamento da sua equipe aí. Sensacional. Esse é o grande barato desse tipo de live, é fazer entrevista exploratória com um especialista na área para a gente pegar essas nuances que a gente não acha na literatura de forma nenhuma. E como o nosso foco aqui é o TCC, meu querido, eu queria te perguntar, qual a sua opinião em relação... Você é suspeito para falar, mas eu vou perguntar da mesma forma. Se você acha a nefrologia uma boa área para quem quer começar a fazer um TCC? Sem dúvida. Não é porque eu sou enfermeiro da Nefro, não, mas eu acho que é uma área que a gente consegue explorar muito temas de TCC. E como você falou aí, Thiago, a gente não encontra muita coisa em literatura, que é somente as pessoas que estão no dia a dia, no contato com o paciente, que conseguem passar essas informações. Então, são temas bastante relevantes e temas que a gente ainda não tem tanto explorado assim na literatura, que tá para a gente trabalhar muita coisa aí. Muita coisa. Então, vamos falar para essa galera que está assistindo aí, que sugestões de temas você daria para uma pessoa que está em dúvida, né? Sempre no início do TCC tem essa questão, para onde eu vou, que tema bom, esse tema é bom, ruim. Que temas na nefrologia seria interessante para uma pessoa adentrar numa pesquisa científica? Eu acho que um tema bastante, hoje, que está em alta, né, não só na parte de nefrologia, mas como de uma maneira geral, é a qualidade de vida, né? Então, a gente procurar saber. Diálise, como eu falei lá no comecinho, né, é uma área que eu não gostava, porque eu via o paciente em sofrimento, 3 vezes por semana, ir lá realizar uma terapia. Então, é importante a gente, um enfermeiro, trabalhar a qualidade desse paciente. Então, é um tema muito bacana para a gente trabalhar. Qual é a qualidade das pessoas que realizam uma hemodiálise?
Porque muita gente recebe um diagnóstico de insuficiência renal crônica dialítica, ele entende que minha vida acabou aqui porque eu vou ficar dependendo de uma máquina. Então, a gente tem um tema bastante promissor, bastante bacana, importante explorar. Não é o fim da vida do paciente, muito pelo contrário. É uma nova etapa da sua vida. Então, a qualidade de vida. O que a gente consegue melhorar na qualidade de vida do paciente dialítico e o que a gente pode estar trabalhando. Um dos temas, então, voltado sempre à qualidade. É claro que a qualidade, né, Tiago, você sabe que pega um leque sim, gigante, né? Qual tipo de qualidade? Né? A gente tem aí da vida cotidiana, do trabalho, vida sexual, vida relacionando com a família, né? Então tem vários temas voltados para a qualidade que a gente pode repensar Cada aí. linha dentro da qualidade, dentro dessas aí, é uma linha diferente de PCC, né? Uma linha diferente de TCC. Outra coisa que eu acho muito bacana, que não acha também em literatura, é a gente falar um pouquinho sobre a qualidade dos acessos em hemodiálise. Né? A gente sabe que a gente tem vários tipos de acesso que pode ser utilizado para hemodiálise, mas um TCC que a gente não explora muito, né, sobre a qualidade das FAV, que são as fístulas atriovenosas, né, que são utilizadas, arteriovenosa, aliás, que são utilizadas aí para fazer a hemodiálise. É uma coisa que a gente não fala muito. Os cuidados, os pacientes sabem ter os cuidados com a fístula? O profissional que está manipulando a fístula sabe o cuidado que ele tem que ter? Porque o que a gente pega aí são enfermeiros, infelizmente, técnicos de enfermagens, que não sabem os cuidados que devem ter com a fístula quando você vai fazer uma punção. E nem mesmo o paciente que tem a fístula, às vezes ele não é orientado os cuidados que ele tem que ter. A gente sabe que a fístula é um canal de vida entre o paciente, qualidade, né, de vida aí, entre uma diálise e outra. E muitas vezes passa batido, né? Os enfermeiros, os técnicos, sabem avaliar uma fístula? Sabe funcionar? Sabe os cuidados? Então é um tema bastante relevante também, né? Os cuidados com a fístula e a gente saber como está sendo feito aí esses cuidados. Porque assim, são temas que são mais fáceis da gente trabalhar, que tem como a gente está trabalhando, né? Porque tem outros temas que são um pouco mais complexos aí também, que a gente pode estar falando deles mais para frente também. Joia, eu ia falar para pegar o caderninho, a caneta e anotar, porque isso aí é dica de ouro. Assim, aquela experiência, curta experiência minha na nefrologia, no meu último estágio de faculdade, eu percebi que os pacientes também são protagonistas do tratamento, né? Estou dizendo isso porque eles chegavam antes da fazer diálise, pesavam, né? Então, assim, eles tem alguns que nem água poderiam tomar, né? Só tinham que chupar gelo, porque não podem, corre risco de encharcar, né, de líquido, né? Então, a questão do autocuidado seria uma boa Sim. pedida também? Excelente, excelente tema também. A gente consegue muito trabalhar o autocuidado do paciente, com educação, junto aí com, né, pegando a parte alimentar do paciente, esse consumo de água, que é também muito importante que você falou, né? Então seria um tema bacana nesse autocuidado, né? Que já que você falou de pesagem, também a gente vê a quantidade de peso que o paciente ganha de uma diálise e outra. Esse ganho de peso que a gente fala é porque é o líquido que ele consome que ele vai ter que tirar na máquina quando o rim dele não tem reserva funcional, ou seja, quando ele não faz xixi, quando ele é anúrico, ele não elimina urina. Então, nesses casos, seria um ótimo tema também. Quanto que o paciente tem de ganho de peso entre uma diálise e outra? Que tem a ver muito com autocuidado, porque se o paciente não consegue seguir, né, uma dieta, uma prescrição restritiva a líquido, também a gente sabe que vai interferir na qualidade de hemodiálise. Porque quanto mais líquido tira entre uma diálise e outra, menos eficaz é a diálise. O importante é que uma diálise, o paciente tire o mínimo de líquido possível, né, até para não sobrecarregar o coração, né? Quanto mais, imagina para você ver, tem paciente que às vezes você tira 4.000 ml, ou seja, 4 litros de água uma sessão e outra. Imagina em 4 horas você enxugar do sistema circulatório 4.000 ml. Então é uma sobrecarga muito grande para o coração, essa perda rápida para o paciente, que isso vai, né, prejudicando ao longo do tempo o coração do paciente. Então é um tema bastante também importante de trabalhar, esse ganho de diálise, esse ganho de peso entre as diálises aí, né, entre as diálises. Olha que legal. Na minha concepção de ignorante na área, quanto mais peso você tirasse, melhor seria, porque o paciente poderia, sobraria uma reserva, vamos dizer assim, para ele consumir, né? Então, não, né? Quanto mais líquido tirar, pior.
pior. Uma diálise boa mesmo de um paciente é que ele chega entre uma sessão e outra tendo que tirar o mínimo possível de água aí. Entendi. Aí você falou de temas mais complexos, dá mais algumas sugestões para o pessoal que está nos assistindo aí de temas que poderiam ser aprofundados aí dentro da área da nefro. Então, a gente existe, como eu falei da fístula, a gente tem também o catéter, né? Que são o catéter de Chailly, que é o catéter duplo lumen aí, que são acessos temporários para hemodiálise. Também é um tema bacana sobre cuidados, trabalhar com um número de infecção, que é um acesso que tem um risco maior de infecção. Então, um diagnóstico bacana de enfermagem para trabalhar, né? O diagnóstico de enfermagem junto aí, né? Com o cuidado do catéter bastante importante, né, infecção de corrente sanguínea aí relacionada ao catéter. E a gente tem também um tema que eu acho bastante mais complexo aí, bacana, é falar um pouquinho sobre o reuso do capilar. Hoje, na legislação brasileira, um mesmo capilar para o mesmo paciente pode ser utilizado 20 vezes, né, por mesmo paciente, em diálise diferente. Então, a gente também testar a qualidade desses capilar e desse reuso, se está sendo feito um reuso bom pela equipe de enfermagem, medindo também a qualidade e eficácia da diálise com o capilar reprocessado, feito o reuso aí que pode ser 20 vezes. Também é um tema mais complexo, mas que dá para ser feito também, quando você tem um investimento um pouquinho aí, consegue fazer uma pessoa que financie, né, um TCC, quando se trabalha quando tem alunos que está dentro de um projeto acadêmico, né, que é bancado esse projeto, porque você vai precisar um pouquinho mais de recurso para fazer exames, para mostrar que é mais eficaz ou não o reuso ou não do capilar. Jóia. Deixa eu só passar a galera que está falando aqui, está participando, senão me perco. Olha lá, minha mãe disse, seria interessante explorar qual líquido é mais importante, café, água, suco. Tem alguma coisa nesse sentido, Luciano? Em relação a líquidos? Ótima pergunta da sua mãe. O que acontece? Né? Não, é muito, muito bacana, né? A gente acaba conversando, acaba até esquecendo. O que acontece com o paciente, às vezes, dialítico, que ele não pode tomar água? Às vezes, a gente fica muito na cabeça do paciente que ele não pode tomar água. Só que nem todos os pacientes têm um entendimento que vai consumir uma melancia, é água pura praticamente, é líquido puro. Então, às vezes, a gente tem que ensinar o paciente quais alimentos contêm líquido, água, e quais não contêm. Porque, às vezes, um acaba consumindo sopa, acaba tomando suco, refrigerante, porque na cabeça deles, né, o que não pode é a água. Então, a gente tem que deixar claro. É o líquido, né? Isso aí. A gente ensina água e alimentos que contêm muita água. A respeito aí que a sua mãe perguntou se tem diferente ou não, se o paciente não tiver, se ele já parou de funcionar o rim mesmo, que não tenha, né, mais função, que ele já está para uma hemodiálise, então você não vai atrapalhar usar um líquido de um tipo ou de outro, porque o rim já não vai estar funcionando. A única coisa mesmo é esse ganho de peso, ganho de acúmulo de líquido entre uma diálise e outra. Então, o cafezinho tem líquido, então ele tem que saber que ele tem que tomar aquele cafezinho com moderação, porque ele vai acumular líquido conforme ele vai tomando demais aí, né? Beleza. A Sara falou assim, falar sobre nefro na pediatria também é uma boa ideia. Na verdade, ela afirmou, né? Nefro e pediatria, meu querido. Na verdade, assim, não é uma área muito comum, não é muito comum a gente ver, né, no cotidiano, né? Já trabalhei também. Uhum. Pouquinho aí. Tive uma passagem rápida também no hospital no IMABA, né, na nefro lá pediátrica. Pediatria é uma coisa mais restrita, né? A gente não tem tantos pacientes que fazem diálise. A gente trabalha mais em pediatria com a diálise peritoneal, que é essa que eu falei, que é uma outra modalidade de tratamento. Porque a criança, ela tem um organismo um pouco mais sensível, então uma variação muito brusca de líquido para um paciente pediátrico é uma coisa que vai dar uma sobrecarga muito grande no coração da criança, né? Então, hoje sempre vai tentar fazer numa criança a diálise peritoneal. Não tem jeito, é aquela de urgência que precisa, vai ser feito, mas a gente tem que ter uma moderação, muito mais cuidado ainda do que a gente tem com adulto, por conta, né, de sobrecarregar essa bomba cardíaca aí, né, que é o coração da criança. É um tema bacana, por quê?
O paciente adulto, ele consegue ir na clínica, fazer a diálise, fazer sua dieta. A criança, não. Ela vai ser totalmente dependente dos pais. Então, né, quando a gente vai trabalhar com pediatria, a gente trabalha com a criança, né, 50%, e mais 50% com os pais aí, no cuidado com essa criança. É duplamente desafiador, né? Porque criança gosta de comer, besteira em chips, né? Esse negócio, Isso. então realmente deve ser muito complicado. De excesso. Joia. A Adilene falou: o meu tema de TCC foi as intervenções de enfermagem frente aos eventos adversos da hemodiálise. Tema sensacional, né? Evento adverso na hemodiálise deve ser uma coisa muito comum, porque o paciente vai diversas vezes, então a chance de ocorrer algum dano ao paciente pode ser muito grande. Um dano agudo hoje em dia, as terapias renais substitutivas, tanto a diálise peritoneal quanto a hemodiálise, são modalidades seguras, né, Tiago? Hoje em dia a gente tem máquinas que trabalham com pressão, com temperatura, com os alarmes. Então, da gente ter uma complicação mais severa num paciente dialítico hoje, é um risco bem, não que não exista, todo procedimento tem risco, né? Mas hoje é um risco bem moderado aí. Os riscos que a gente mais encontra nos pacientes dialíticos são aí hipotensão, que ele pode fazer durante a hemodiálise se você tirar muito líquido desse paciente, cãibras, que pode ser também relacionado, hipoglicemia, porque embora está tirando eletrólito, outras coisas, tira também um pouquinho de glicose do paciente, dor de cabeça, raramente pode acontecer, síndrome do primeiro uso do capilar, quando o capilar é novo e o paciente pode apresentar alguma reação, mas é bem menos de 0,1% hoje, porque os capilares hoje são muito seguros também, são materiais utilizados que não causam alergia ao paciente, então a gente tem assim hoje poucos eventos adversos durante uma sessão de hemodiálise. Posso falar um pouquinho, porque trabalho no núcleo de segurança do paciente atualmente. Então, pode ocorrer, quando eu digo evento adverso, algum dano ao paciente. Por exemplo, um paciente portador de HIV, ocorrer a troca do capilar, esse tipo de coisa. Esse tipo de evento é possível de acontecer numa clínica de hemodiálise? Não é possível. Por quê? A legislação brasileira hoje, não falei que pode ser utilizada até 20 vezes o mesmo capilar no paciente fazendo reuso. Mas a legislação brasileira hoje, ela deixa claro que pacientes portadores de hepatite e HIV é uso único capilar. Então você utilizou naquele paciente que é soro positivo e vai ser descartado. Não vai ser feito o reuso desse capilar. Então não tem risco de trocar o capilar de um soro positivo, porque é utilizado uma única vez nele e já é feito o descarte. Não podemos fazer o reuso nesses pacientes que têm sorologia positiva aí. Então, Bem, esse risco não acontece na hemodiálise hoje. então, justamente isso, o descarte único, né, a utilização única, ajuda, então, a evitar esse tipo de troca acidental, né? Isso. Joia. Se o pessoal tiver mais dúvidas, podem mandar aqui, a gente vai continuar. Eu queria te perguntar sobre tendências de pesquisas na área da nefro aí, que você acha interessante, então, abordar. Que tipo de pesquisas tem atualmente, né, mais frequente, e quais são as tendências de pesquisa na área da nefro? As tendências mesmo é mais essa que a gente falou aí, na qualidade do paciente de vida dele, é uma tendência que está aumentando muito, as pessoas estão se preocupando, né, com esse tema, né, como a gente falou, não só na nefro, mas em vários outros setores a gente preocupar muito com a qualidade de vida do paciente. Então é um tema bastante em ascensão, que está aumentando, está crescendo. O que tem falta mesmo, que a gente não encontra muito, é essas questões, né, do cuidado com a fístula que a gente falou, com o catéter, tem pouquíssimas coisas na literatura falando sobre infecção de corrente sanguínea relacionada à diálise, e reuso de capilar também, você quase não encontra nada falando da eficácia de fazer o reuso ou não, se isso interfere na qualidade da hemodiálise do paciente. Até porque também tem um tamanho, né, de capilar. Pacientes maiores, mais pesados, eles utilizam aí um capilar maior, porque precisa de uma área de filtração maior. Pacientes menores utilizam aí um capilar de tamanho menor, porque precisa de uma área menor de filtração. Então tem todo esse cálculo feito por massa corpórea do paciente aí também. É uma coisa que também não se tem muito estudo. A gente sabe disso, mas se a gente for procurar na literatura mesmo, embasamento científico a respeito, a gente acha bem pouca literatura. É mais falado mesmo quem produz os capilares do que em termos aí de parte científica. Joia.
Aí, ó, minha mãe quer saber. Quero saber do anticoagulante. Minha mãe é Então, exigente. Ela não falou especificamente do que ela quer saber do anticoagulante, mas creio que deve ser fundamental, né, na questão da utilização da diálise aí, né? Como é que funciona a questão do anticoagulante, Luciano? como a gente está trabalhando uma terapia que a gente fala que é uma circulação extracorpórea, ou seja, o sangue está saindo do corpo do paciente, passando por uma máquina, né, por um capilar e retornando, a chance desse circuito coagular é muito grande, né? Então, o que é utilizada? A heparina, né, que é hoje o anticoagulante mais utilizado em hemodiálise, para evitar aí essa coagulação, né, quando o sangue está saindo do corpo. A heparina também é feita uma dose em cima do cálculo do peso do paciente, que é utilizada 0,02 ml por quilo do paciente. Então, se o paciente pesar 50 quilos, ele vai utilizar 22,5 ml de heparinas aí durante a sessão de hemodiálise. Então, esse cálculo a gente faz em cima do peso do paciente para utilizar. Tem clínicas de hemodiálise, algumas clínicas, que eles usam padrão, para todo mundo igual. Mas o ideal é a gente fazer a dose por peso de paciente, para a gente ter um risco menor do paciente ter sangramento ou de ser pouca heparinização e coagular o sistema. Pacientes que vão fazer uma cirurgia, estão fazendo diálise hoje, né, e vão fazer cirurgia à tarde, ou fizeram uma cirurgia recente, tem um risco de ter aí uma hemorragia, aí a gente não utiliza a heparina, a gente faz uma hemodiálise sem o uso da heparina, que aí também é só feito lavagem do circuito, ou seja, durante está passando sangue, 20 minutos ou 30 minutos, cada vez que o sangue está circulando na máquina, você passa uns 100 ml de soro fisiológico para lavar todo o circuito, que não coagule esse circuito durante a hemodiálise. Mas, assim, na prática, né, Tiago? Se o paciente tiver algum distúrbio de coagulação e for uma diálise estendida, muitas horas de diálise, mesmo que você tome os cuidados, ele ainda corre um risco de coagular se você não estiver utilizando anticoagulante. Então, é um risco muito grande também que existe, mas tem essa forma da gente lavar também que a gente faz a hemodiálise. Também o uso de heparina é um tema bastante importante aí de TCC também. Se as pessoas sabem fazer a dosagem correta de heparina, se utiliza de fato a dosagem correta, também é um tema bacana de TCC que dá para trabalhar. Porque a maioria das pessoas não usa 100% correto de acordo com o peso, não. Joia. A gente está encaminhando para o final da live e eu queria te perguntar sobre o mercado de trabalho, cara. Você falou um pouquinho, mas para a pessoa que quer ingressar, fazer uma especialização em nefrologia, depois o mercado de trabalho, como é que está essa área aí? É uma boa, não está? Até os números que você trouxe aí, né, Thiago, de as pessoas portadoras de doença renal, a gente sabe que é uma área bastante crescente aí, né? E a gente sabe que um local, um serviço de nefrologia, você tem que ter um médico nefrologista, mas você tem que ter também um RT da enfermagem que seja nefrologista, que conheça a legislação, conheça a questão dos reusos de capilar, como que é feito os cuidados, né, mais importantes com esse paciente aí. Então é um mercado assim, você precisa de um RT, e além do RT, você precisa, que é o responsável técnico, você precisa de profissionais qualificados para aquela área, né? Então é um mercado assim que tem uma demanda grande, maior do que a gente conhece, na verdade, e é uma área que, assim, quem está dentro da nefrologia não sai, não, porque é uma área muito gostosa de trabalhar. Sensacional. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria encerrar e só dizer que eu estou muito feliz com esse tipo de momento, cara. Quando eu pensei no meu TCC Tá-On, pensei num TCC, num curso que seria específico para enfermagem, para a gente bater esse tipo de papo aqui, cara. Coisas voltadas para enfermagem, para cada área da enfermagem, para a gente sempre aprender um pouquinho mais e ajudar quem está em dúvida no TCC a escolher um caminho. Então, assim, gostei muito da live. A gente tem muito mais coisas para abordar aí. Eu queria perguntar sobre diálise peritoneal também, que também é uma outra demanda que pode virar TCC também, mas eu acho que a gente pode fazer um outro momento aí para a gente conversar novamente. Luciano, obrigado por ter aceitado o convite e dividir o espaço aqui para a gente. E o momento é seu, o espaço é seu, pode falar o que você quiser. Thiago,
eu que agradeço aí o convite, né? Agradeço também a todas as pessoas que estão assistindo aí a nossa live. E dizer assim, gente, vem para a Nefro que tem vaga e é uma área muito boa aí. E se precisar aí também de uma ajuda, né, alguns precisar de orientação, né, pode estar procurando a gente, que a gente está aqui para a gente ajudar aí as pessoas a construir o seu conhecimento. E o que eu sempre falo para os alunos, né, gente, não tenha a mentalidade fechada, ou a gente faz uma graduação já sabendo a área que a gente vai trabalhar. Não, sejam abertos às possibilidades, né? Hoje eu não gosto de determinada coisa, mas amanhã não impede que eu passe a gostar dessa área. Então, assim, a enfermagem, ela abre muito leques na vida da gente, né? Ela nos torna pessoas melhores. Eu sempre falo que a vida de um ser humano é uma coisa antes de fazer a enfermagem e é outra coisa depois que ele se forma enfermeiro, né? E eu sempre falo para os alunos que a gente tem que virar a chavinha, né? Eu não sou mais, quando eu estou na minha atividade, eu não sou o Luciano, eu sou o enfermeiro Luciano, né? Então a gente vira a chavinha e vira o profissional. E os alunos que estão aí para escolher um tema de TCC, eu sempre falo que a gente tem que escolher um tema que seja desafiador mesmo, que a gente vá correr atrás daquele tema, que a gente vai aprender sobre aquele tema, né? Uma coisa que tenha pouco publicado, é difícil de a gente trabalhar aquele tema, é difícil, porque vai ser mais desafiador ainda, né? Mas vale muito a pena, porque nosso conhecimento vai ser muito maior em cima daquele assunto, que a gente tem que correr mais atrás aí, né, de um tema que seja mais desafiador. Joia. E assim, uma coisa importante que todo mundo pergunta, sabe que meu tema é legal, esse tema que eu vou trabalhar, ele é bom? Então, assim, o Luciano disse aí, tem muito tema que ainda é pouco explorado na literatura. Então, existe uma lacuna do conhecimento. Então, você preencher essa lacuna com conhecimento é muito relevante. Então, quando você for pensar num tema, pensa nisso, pensa aquilo que ainda não foi abordado e que você pode preencher o conhecimento com o seu TCC, por que não? Luciano, para quem quer te seguir, qual é o seu endereço aí, seu Instagram ou qualquer outro contato que você possa dar para quem se interessou em enfermagem e nefrologia e quer fazer o tema na área? Enfermeiro Luciano Reginato, né, o meu Instagram aí, as pessoas podem mandar lá mensagem que respondo sempre na hora, né, gente? Sou bem rápido aí para estar respondendo. Joia, beleza. Só para agradecer aí, ó, G, Joyce, Fernanda, Lohane, Quirino, minha mãe, tem que agradecer. Galera, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Luciano, até a próxima. Não vai faltar assunto aqui. Da próxima vez te chamo para falar sobre diálise peritoneal. Fiquei em dúvida se todo mundo pode fazer só diálise peritoneal e não ir para uma máquina, não sei. Mas vou deixar essa dúvida aí para uma outra oportunidade. Quem gostou e se interessou em TCC em nefrologia, comenta aqui para a gente trocar aquela ideia. Galera, um grande abraço. Valeu, Luciano. Até a próxima. Vai ter mais sim, Rê. Pode deixar. Grande abraço. Valeu. Boa noite. Tchau. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Tchau.